Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast hoje a gente vai falar sobre um assunto que existe dentro das indústrias, acontece geralmente, né, em cargos de gestão, que é o clientelismo, né? Um termo usado muito na política que eu estou trazendo para dentro desse contexto de gestão de manutenção. Então, o podcast hoje é Sistema de Manutenção, Clientelismo. Bom, primeiramente a gente tem que definir, né, o que é clientelismo, né? Então, clientelismo é a troca de bens e serviços por apoio político, sendo a troca algo implícito ou não. Então, pode ser uma troca explícita ou implícita, né? O clientelismo denota a prática de distribuir empregos, favores e outros benefícios aos seguidores em troca de apoio político. Bom, tá, isso aqui é a definição política da coisa, né? Bom, tá, mas aí, e dentro da manutenção, como é que isso funciona? Bom, primeiro a gente tem que explicar o que é um sistema de manutenção, né? O sistema de manutenção é um conjunto de processos que tem interfaces, né? Então, interfaces são quando tu sai de um processo e entra no outro. Então, eu saio de um processo de solicitação de serviço, entro num processo de gatekeeper, eu saio de um processo de gatekeeper, entro num processo de planejamento, né? Eu saio do processo de planejamento, entro no processo de programação, saio do processo de programação e entro no processo de execução. Saio do processo de execução e entro no processo de controle. Tudo isso, né, é um sistema, né, de trabalho. Então, a gente pode tipificar sistema de trabalho de manutenção como sendo um conjunto de processos. Se o cara não tem isso, se o gestor não tem isso, né, às vezes ele tem o que eu chamo de clientelismo, né, como sistema, que é não ter sistema, né, nenhum. Então tu não tem conjunto de processos. 2, ter processos, mas esses processos não têm nenhum tipo de interface. Então tu não tem uma passagem do planejamento para a programação, da programação para a execução, isso é uma coisa meio caótica, meio bagunçada. Que seria o segundo, né? E o terceiro tu tem o sistema, mas não faz um uso técnico dele, faz um uso político dele. Então, se tiver que bypassar planejamento, programação, porque isso aí vai te trazer, como gestor, algum. Eu vou ter que usar o termo político mesmo. Alguma gratificação política, né? Em algum sentido, eu vou explicar isso mais adiante. Tu acaba bypassando processos, né? E tu bagunça tudo. Então, todo sistema, seja ele qual for, de gestão, ele não vai vigorar 100% do tempo. Então, quando eu monto um sistema de gestão de manutenção, eu não posso me iludir e achar que 100% do tempo vai ser isso. Não. 90, 85, 80% do tempo tu vai conseguir ou deve conseguir rodar o teu processo, não, o teu sistema, né, o conjunto de processos perfeito, né? Show de bola. Mas vai ter uns 10%, 5% do tempo que tu vai ter que, às vezes, desviar um pouco isso. Ou por uma emergência, ou por uma mudança de prioridade abrupta, ou por uma mudança de cenário. Então isso vai acontecer. O teu setor tem que estar bem ciente de que isso pode acontecer. Mas tem que ser num período pequeno do tempo. Então, mudanças de prioridade, mudança de cenário não é clientelismo. Agora eu entro no que é de fato clientelismo. Clientelismo, né, dentro da gestão de manutenção, é tu abdicar do teu conhecimento, abdicar da técnica, abdicar do teu processo, abdicar do teu sistema em prol de mérito próprio, em prol de apoio político, geralmente da própria operação.
Então, tu deixa de priorizar o que é uma prioridade para a máquina para priorizar o que é uma prioridade para a operação, não porque, de fato, isso vai agregar valor para a empresa, mas porque tu quer te dar bem com o gerente operacional, quer te dar bem com o coordenador de operações, quer te dar bem com o supervisor. Consequentemente, é óbvio que isso para o setor é ruim. Né? Por quê? Vamos lá. Se você é contratado para um serviço, é porque quem te contratou não sabe fazer aquele serviço. Né? Então, um setor de manutenção, ele existe dentro da indústria porque a operação não consegue fazer manutenção. Se ela conseguisse, não existiria e não teria por que ter setor de manutenção. Porque no começo, né, se alguém estudou um pouco da história da manutenção, no começo, normalmente, no começo normalmente não, né, no começo de fato, no desenvolvimento da indústria, né, a manutenção respondia para a operação. O que acontecia? Operação prioriza produção, né? Tem que produzir. Mas o que ela ganha quando ela prioriza isso em demasia? Quebra, indisponibilidade, aumento de downtime, né? Não só por priorizar, né, a operação, a produção, mas também porque ela não sabe o que tem que fazer nos equipamentos. Né? Porque a formação do pessoal não acaba não permitindo. Né? São profissões diferentes. Não vai ter lá o gerente de operação e engenheiro de manutenção. Não vai ser. É um engenheiro mecânico? Não vai ser. Vai ser outro tipo de especialidade. Né? E então a produção, além de priorizar, e também uma coisa muito ruim que acontece, é que a própria operação não vê motivos para se especializar. Não vê motivos para se programar. Não vê motivos para ser eficiente. Por quê? Porque as máquinas estão sempre à sua disposição. Às vezes tem máquina até demais. A taxa de utilização ela é muito baixa. Né? Ela opera aquilo do jeito que ela quiser. Não tem padrão operacional. Porque geralmente quem dá os padrões operacionais é o próprio manual do equipamento. Que normalmente fica com a manutenção. É um arquivo técnico. E o que acontece? A empresa acaba perdendo. E quando entra no setor de manutenção, entra pessoas, quando entra no setor de manutenção, entra pessoas, entra gerente, entra supervisor, entra coordenador, entra encarregado, entra mecânico, entra eletricista. O mecânico eletricista ali sempre vai existir, né? Mas só no quebra-conserto. Quando entra uma gestão de manutenção, é que a empresa não quer o quebra-conserto. Ela quer que entre essa gestão para fazer alguma coisa diferente e para que a fábrica seja trabalho de forma programada, né? Não a revelia. A revelia de tempo, a revelia de qualquer coisa, a revelia da necessidade das máquinas. A empresa precisa das suas máquinas. O maior investimento da empresa é as máquinas que fazem a produção dela. O maior investimento de uma usina é a sua turbina lá. Então tá tudo lá. É caro, é difícil, se não parar vai quebrar, vai parar, para a produção, para de ganhar dinheiro. Então, as empresas se deram de conta disso e montaram um setor de manutenção. Mas não montaram um setor de manutenção para o gerente de manutenção, para o coordenador, para o supervisor, ficar pedindo pinico para o gerente, o coordenador da operação. Ou ficar nessa relação de clientelismo, que é a troca de favor. Então, se tu tem que parar o equipamento, tu tem que parar o equipamento. Se tu construir uma relação de clientelismo, tu não vai parar. E tu vai prejudicar a empresa. Então, o coordenador pediu para não parar, porque não sei o quê, né? Brum, quebrou tudo. Aí tu fica bem com o coordenador e tua disponibilidade, a moral do teu setor para baixo. Porque isso é perceptível pela equipe. A equipe percebe isso. A equipe percebe que as tuas decisões como gestor não estão sendo técnicas.
Não é, mais uma vez, às vezes algumas pessoas confundem isso e usam como desculpa que tem que pensar no negócio. Tu não tem que pensar só no negócio. Se tu é um gerente, um coordenador, um supervisor de manutenção, tu tem que, obviamente, tornar a manutenção uma função estratégica, mas parar o equipamento é uma função tua. E quem, se não tu e o teu corpo técnico, vai ter a capacidade de dizer quando que os equipamentos têm que parar? Se não for tu, vai ser quem? Então, quando o gestor estabelece uma relação de clientelismo, ele já não para mais as máquinas porque elas precisam parar. Ele para de forma política, negociando com a operação, que tem que ter uma negociação, isso é normal, que tem que ter uma certa política, também, mas não pode ser só isso. Não pode ser. O teu sistema de gestão de manutenção não pode ser esse. Né? Porque se for esse, o teu setor vai afundar. Como 2 mais 2 é igual a 4. Não tem como fugir disso. Então, muito do clientelismo do gestor, né, ele se forma também a partir da inabilidade dele de gerenciar o próprio setor, de gerenciar as estratégias, de estipular estratégias, estipular táticas, estipular planos. Então, dessa própria inabilidade, às vezes as pessoas, não tendo nenhuma hard skill, elas se agarram às suas soft skills, né, os relacionamentos, etc., e ficam só nisso. Só que a consequência disso é a quebra. A consequência disso é a indisponibilidade. Porque máquina não precisa de politicagem. Máquina precisa de boa operação e boa manutenção. Só que máquina, para dar manutenção, tem que parar. Então, se o gestor não estabelece um plano de parada de máquina, seja ele mensal, semanal, anual, não importa, depende do porte da empresa, depende do tipo de negócio da empresa, etc. Depende de um monte de fatores. É uma coisa estratégica. Se ele acha que vai fazer isso, né, nesse troca-troca de favor, mas tu tá muito enganado. Muito enganado. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Então, a manutenção corretiva em demasia, corretiva emergencial, quebra, ela se forma por N fatores. Um deles é o clientelismo. Um deles é tu não falar o que a tua profissão exige que tu fale. É tu não fazer o que a tua profissão exige que tu faça. Esse é um fator que estraga e atrapalha a gestão da manutenção. Tu não vai conseguir fazer uma gestão de manutenção boa, adequada, com politicagem e sem nenhum viés técnico. Não tem como fazer. Não esquece, não vai acontecer. Tu vai levar ferro e já tá levando. E quem mais está levando ferro talvez nem seja tu, seja as pessoas que estão abaixo de ti e tu não está vendo. Então, eu vi e vou ver muito, e também vocês vão ver muito isso, gestores de manutenção priorizando a si mesmos em detrimento do setor. Prejudicando o setor, prejudicando as pessoas do setor, prejudicando a empresa em prol de status, de relacionamento, de não sei o quê. Vamos aqui. Vamos criar vergonha na cara. O cara tem que ter o brilho, né? O cara tem que ter vergonha na cara. O pessoal rebaixa o trabalho da manutenção. O trabalho da manutenção é técnico, mas ele também é social? É também social. Eu entendo que a manutenção não é uma área exata. Ela é uma área exata e humana junto, né? Nunca falei disso aqui, eu acho, mas eu já escrevi algo sobre isso em algum lugar. Mas ela é técnica. As definições são técnicas. Elas, não que toda definição técnica vai trazer um ganho para a empresa, etc. Mas, na grande maioria dos casos, vai. Então, eu entendo, né, que alguns sacrifícios, que nem eu falei no começo do podcast, alguns sacrifícios da técnica são necessários em prol do negócio.
Então tem máquina que não vai dar para parar, porque tem que entregar o pedido para o cliente, etc. E aí tu não parar essa máquina vai trazer um ganho ali de relacionamento comercial com o cliente, mesmo que tu danifique a máquina. Tem isso? Tem. O mundo não é perfeito, isso vai acontecer. Mas tu chegou nesse ponto, quer dizer que algo já faltou lá atrás, né? Mas isso vai acontecer? Vai acontecer. A gente não tem como controlar tudo. Mas isso não pode ser teu único modus operandi como gestor. Né? Então, quer conhecer um bom gestor de manutenção? Repara como ele reage quando uma máquina quebra ou para. Quando a produção para. O bom gestor de manutenção se prova aí. No estado emocional, né, das decisões que ele toma, de como ele motiva o seu time a resolver aquele problema. Se ele vai fazer um nós eles. O que vocês fizeram? Por que parou? Tava parando? Tu é da onde? De que setor tu é? Gerente de manutenção, supervisor de manutenção, parou o equipamento, virou do outro setor? Não tem culpa mais? Opa, desculpa. Não tem culpa, não tem responsabilidade, se eximiu. Não existe isso, cara. Não existe isso aí. Qual é o teu setor? Sou gerente de manutenção. Tu é na manutenção, cara. Tu é supervisor de manutenção. Tu é na manutenção. Se a máquina parou, é contigo. Não tem nós eles. Ou tu vai ser equipe só quando tá tudo bem, tudo bom. Aí tu não é líder, né? Então tem que ter vergonha na cara. De novo vou falar isso. O cara tem que ter vergonha na cara. O cara tem que ter vergonha na cara. Tu entrou num time, tu tá num time, eu vou usar essa analogia do time, né? Que de fato é um time, né? É pra jogar. E no jogo tu ganha ou perde. Quando tu perde, todo mundo perde. Quando ganha, todo mundo ganha. Mas já vi muito gestor, máquina quebra, para, olha aí, vocês e não sei o quê. Vocês o quê, cara? É nossa, não tem vocês. Então, de novo, eu vou tocar nesse ponto. A inabilidade dos gestores de manutenção é o que afunda a manutenção. É o que desmoraliza. É o que prejudica, é o que desvaloriza o setor. A inabilidade, o cara tem que ter noção de se ele sabe ou se ele não sabe. Entendeu? E, de novo, não tem soft skill que pode explodir de soft skill, pode ter 1 milhão, não vai compensar a falta de hard skill, não vai compensar. Então, de novo, em manutenção, é impossível que tu gerencie máquina que tu não conhece. É impossível que tu gerencie mecânica elétrica se tu não conhece mecânica elétrica. Não tem como, meu amigo. Não tem como, o teu trabalho vai ser prejudicado. Não existe isso. Não existe isso. Ao supervisor de mecânica, de elétrica, etc. Não conheço nada de elétrica, não conheço nada de mecânica. Tu tá levando ferro, tu vai levar ferro, alguém tá levando ferro por ti. Não tem como fazer isso aí, cara. Isso não existe. Se tu acha que isso existe, tu tá muito enganado. Tá fora da realidade. Não existe. Não existe. E vou cravar mais uma. Gestão de manutenção por si só não muda nada. O cara é um excelente gestor de manutenção. Tá, mas tu conhece alguma coisa de mecânica, de elétrica, de instrumentação, da planta? Tu conhece os equipamentos? Não. Então, tu tá ferrado. Tu vai levar ferro. Ou alguém vai levar por ti. Porque também tem uma coisa assim, né? Tem muita gente aí em cargo alto que não leva ferro porque o ferro não chega nele, né? Ele é distribuído no pessoal embaixo. Então, clientelismo não é sistema de manutenção. Clientelismo não é sistema de manutenção. Então, quando tu prioriza, na realidade eu tenho um vídeo sobre isso no canal do YouTube, que é prioridades definidas pela emoção, não pela razão. Eu acho que é isso o nome, né? Então, quando tu prioriza, agora não é nem emoção nem razão, né? Mas quando tu prioriza pela essa troca de favores, os serviços, e tu deixa de priorizar um serviço que é necessidade da máquina, consequentemente, é necessidade da empresa, para priorizar um serviço que o coordenador, o gerente, ou supervisor de operação pediu, que não tem nada a ver com a máquina, que não vai agregar valor nenhum, e tu passa ele na frente só para te ficar bem com os caras, tu tá trabalhando no modo clientelismo, cara. Essa é a realidade. Não tá fazendo gestão nenhuma. Porque isso qualquer um faz. Isso qualquer um faz. Se eu pegar meu pai, meu tio, botar lá, não conhece nada de manutenção, bota lá, faz só o que o gerente da operação e quando não sei o que pedir, só faz isso. Ele vai conseguir fazer. Qualquer um faz isso, cara.
Qualquer um faz isso, mas tu não foi contratado para isso. Não foi, ninguém foi contratado para isso, cara. Contratei um engenheiro para fazer essa casa aqui, aí o engenheiro não fala nada, faz tudo que o cliente quer, mas aí, então, isso aí tá fora, né? Porque tu não vai agregar um valor. Mas aí tem coisa errada. Então tu como gestor, tu tem que entender qual é o teu papel. E o teu papel não é ficar dando aumento para operação toda hora, não existe isso. Nem operação que é isso. Porque entenda, manutenção é ferro. Se tu pegar e fazer tudo que os caras querem e as máquinas quebrar, tu vai levar ferro. Se tu fazer nada que eles querem e as máquinas ficar disponível, talvez tu não leve. Mas talvez tu vai levar ferro também. Talvez tu não leve um ferro real mesmo, né? Mas tu leva da percepção das pessoas. Porque eu já expliquei isso uma vez. Às vezes, a percepção que as pessoas têm de ti não condiz com o teu trabalho, cara. Às vezes tu faz um baita de um trabalho, mas as pessoas têm uma percepção de ti diferente. Por quê? Porque é o jogo político. Ele existe? Óbvio que ele existe. Ele é importante? Óbvio que ele é importante. Só que não é assim que tu faz manutenção de relacionamento. Né? Não é assim que tu faz manutenção de relacionamento. Não é com clientelismo, troca de favor, parceria, né? Não é isso aí, cara. É com profissionalismo. Então, se tu é profissional e tu quer estabelecer relações profissionais com as pessoas, tu precisa estabelecer, relações de confiança. Confia no meu trabalho, eu confio no teu trabalho, e aqui a gente define um limite. O que é o limite? O limite é onde termina a minha expertise, a minha responsabilidade e começa a tua. E isso, entre manutenção e operação, tem que estar claro. Claro. Transparente, translúcido. Porque, de novo, reafirmo, né? Se a operação conseguisse fazer o trabalho da manutenção, tu não tinha o quadro de manutenção. Tu não estava aí, cara. Tu acha que a empresa está te pagando aí por quê? Porque ela gosta de ti? Ela nem te quer ir, ela quer um gerente, quer um coordenador, quer um supervisor. Pode ser tu, pode ser qualquer um, não importa, mas tem que fazer o trabalho de supervisor, de coordenador, de gerente. Não ficar de troquinha de favor, de clientelismo, de não sei o quê. Não, a operação é cliente, faz o que a operação quer. A operação não sei o quê. Não, segurada. Não, segurada, que é coisa irritante. Isso é muito irritante, cara. Por quê? Porque isso não tem técnica nenhuma nisso. Não tem estratégia, não tem tática, não tem modelo de negócio, não tem rotina, não tem processo, não tem interface, não tem nada. Qual é o meu modelo de gestão de manutenção? Eu faço uma gestão de manutenção por processos. Tenho rotina, tenho parada. Faço uma gestão de manutenção através de indicadores. Não, faço gestão de manutenção através de clientelismo. A operação pede, eu faço, show de bola, aperta a mão do gerente, tá tudo lindo, a máquina tudo quebrada. E quando. E assim, ó, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Se vocês não perceberam isso, percebam, por favor. É muito difícil identificar a incompetência de um gestor. É muito mais difícil do que identificar a incompetência de um mecânico, de um eletricista. Isso é muito injusto, mas é a realidade. Então, para te identificar a incompetência de um gestor, de um gerente, de um coordenador, de um supervisor, vai levar 1, 2, 3, 4, 5 anos, cara. Cara, isso é uma piada, mas é a realidade. Por quê? Porque o trabalho em si, ele não é tácito. Né? Não é que nem um mecânico, vai lá e alinha aquele motor. Ele chega lá, não alinha o motor, não sabe alinhar, eu consigo perceber que ele não tem competência naquilo ali. Mas aí tu pede pro gerente, vai lá e gerencia a manutenção. Ele está gerenciando tudo errado, em 1 ano não acontece nada. Em 2 anos não acontece nada. Daqui a pouquinho, em 3 anos, começa a aumentar o downtime, começa a quebrar, disponibilidade física diminuir, etc. Aí começa a aparecer. Pô, mas o cara ficou 3 anos, meu amigo. 3 anos, fraquíssimo. Tem muito. Isso não é só gerente de manutenção. Supervisor de PCM, supervisor de manutenção. Encarregado não tanto, porque o encarregado está mais na linha de frente. Líder está mais na linha de frente. Coordenador direto. Direto. Tem muito time sustenta o gerente ruim, um coordenador ruim, um supervisor ruim por anos.
anos, o cara colhendo frutos de coisa que ele não ajudou a plantar nada. De fato é assim. Isso é uma realidade. Tem que perceber isso, tem que perceber, porque isso é um fato, né? Isso é um fato. É um fato triste, né? Mas tu, que tá nessa aí, né? Gestão, etc., ou não, ou sei lá o quê, ou até se tu for planejador de manutenção, programador, encarregado, não importa. Esquece clientelismo, cara. Tem que estabelecer uma relação de confiança, de seriedade, de profissionalismo. O que dá, dá, o que não dá, não dá, porque é o teu que está na reta. Não vai achando que quando cair um negócio, alguém se acidentar e não sei o que, pela tua negligência de ficar nesse negocinho de troca de favor, de não sei o que, quando isso acontecer, é o teu que vai. Não vai vir ninguém. Não, vamos assumir isso junto. Nunca vai acontecer. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Ninguém vai assumir nada contigo. Tu vai levar o ferro sozinho. Sozinho, sozinho. Então não entra nessa. Faz o teu trabalho. Se tu não sabe fazer o teu trabalho, desce um nível. Vai fazer outra coisa, então. Seja humilde. Cara, se eu não tenho condição de ser supervisor, vai para encarregado. Não tenho condição de ser coordenador, baixa para supervisor, baixa para encarregado. Tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Tem que saber o que tu está fazendo. Porque senão tu prejudica todo mundo. Desgaste do setor, é complicado, cara. Eu tô falando isso porque é uma coisa muito complicada mesmo, entendeu? E se não fosse uma coisa que fosse tão normal, cara, né? É impressionante como só cresce incompetente. Tem empresa que só cresce incompetente porque valoriza muito soft skill, etc. Por isso que eu tô falando pra vocês. Bom, vamos lá. Tu é chão de fábrica, tu tem que estudar, cara, tu tem que melhorar pra assumir esses cargos, senão não tem condição, cara. Senão isso vai ser sempre assim. Os caras não sabem nada, cara. Não sabe nada. Tu tem ideia disso. Tem cara que é gerente, supervisor, coordenador, não sabe nada. Não sabe nada, velho. Não sabe nada. Ah, o cara é gente boa. Que gente boa, cara? Que empresa agora está selecionando as pessoas para ser gente boa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Toda profissão tem uma técnica, todo cargo tem uma técnica, tem um domínio, e o cara que é profissional ele tem obrigação de dominar isso. Obrigação. Ele tem que estar num valor acima sempre do salário que ele ganha. Tu não pode ganhar um salário nominal de 15 mil e o teu conhecimento, a tua habilidade, a tua experiência ser menor de 3 mil reais, cara, de 5 mil, isso não pode, cara. Não pode ser assim. Mas tá cheio de gente assim, cara. Que se sente satisfeito em ser incompetente. Que não consegue fazer uma autoanálise, avaliar assim, bah, cara, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas não tá dando certo, etc. Bombas, meu. Tem que ter humildade. Pô, não tem condição, cara. Não tem condição. O bagulho é ridículo. É ridículo, mas é um fato. E as empresas sobrevivem a despeito de tudo isso. Que é uma loucura, né? Então, para nós fechar esse negócio aqui, relações humanas, mas técnicas também. Né? Eu já falei, já fiz podcast aqui, muita técnica, pouco relacionamento. Relacionamento é uma coisa extremamente importante. Né? Relacionamento humano é uma coisa que é presente, muito mais presente na nossa vida profissional do que a nossa própria técnica. Eu já falei disso várias vezes. Mas a técnica existe, ela tem que ser resguardada. Então, relações humanas, mais técnicas, não troca-troca de favor por status político. Tu quer ficar bem, faz bem o teu trabalho. Porque senão, mesmo que tu não seja demitido, etc., tem gente vendo. Tem gente vendo. E o moral do cara é importante. E aí tu perde a moral, né? Aí não tem, né? E ganhar dinheiro e perder a moral não tem sentido, né? Então, existem outras maneiras de manutenir as relações. Não precisa ser troca-troca de favor. Estabelecer relações, não clientelismo, mas sim relações de confiança. Então, tu confia na pessoa, a pessoa confia no teu trabalho, confia no gerenciamento que tu está fazendo, na supervisão que tu está fazendo, na coordenação que tu está fazendo, confia nas tuas decisões, confia no teu conselho. Né? Então, estabelecer relações de confiança. É isso que importa.
e de respeito, não só respeito humano, mas respeito profissional. Né? Se tu é um engenheiro, tu tem que saber alguma coisa. Se tu sabe alguma coisa, as pessoas têm que te respeitar pelo conhecimento que tu tem. E esse conhecimento vai embasar as decisões que tu vai tomar. Então realmente não precisa se rebaixar a esse nível. Se tu é gestor, se tu tem pessoas abaixo de ti, o pessoal tá vendo. Tá vendo que tu não tá gerenciando nada, que tu não tá supervisionando nada, que tu não tem um método de trabalho e que tu não sabe nada, cara. Isso é uma vergonha. Então a gente não pode ser assim. Não pode. Não tem porquê. Não tem porquê. Tá tudo aí. Livro, curso, internet, escola física. Vai estudar. Vai te desenvolver. Esteja à altura do teu salário. Esteja à altura do teu cargo. Isso é o mínimo que tem que fazer. O mínimo, mínimo, mínimo. Eu já acho que o cara tem que estar acima. Se tu tá de gerente, tu tem que estar que nem um diretor. Se tu tá de supervisor, tu tem que estar no nível de gerente, de coordenador. E assim por diante. O cara tem que estar sempre acima. Para mim, a empresa tem que estar sempre devendo pra gente. Sei lá, tu paga de supervisor, tu tem que entregar um trabalho assim, ó, muito melhor que um supervisor entregaria. É um princípio da Eu SA. Legal? Então, para a gente fechar, clientelismo não é sistema de manutenção, tem um sistema de trabalho, no mínimo. Né? Ah, não sei o que é isso. Entre em contato comigo que eu te explico, com toda a humildade, né? Nem vou te cobrar nada. Mas não vou te ensinar a fazer, né? Porque também aí tu tá querendo demais. Mas vai pesquisar, vai estudar. Clientelismo não é sistema de trabalho. E quem percebeu que isso existe mesmo, né? Ou existe em si mesmo, começa a substituir isso por relação de confiança. Não por troca de favor, isso aí não vai dar certo. Uma hora tu vai destamarar. Não tem como fugir. Legal? Espero que vocês tenham gostado do podcast polêmico, fazia horas que eu não fazia. Um polêmico assim. Isso foi legal. Se gostou, curte, compartilha e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.